Esse aqui eu lembrei, tô de Físico A4 da Unis, para a primeira prova, né? Unidade 1 e unidade 2. Bom, vamos lá então, né? Lembrar aqui do espectro, né? Se tiver aqui alguma coisa aqui para lembrar a respeito do espectro visível. E o nome desse espectrozinho bonitinho é o arco-íris de Maxwell. Se perguntar qual que é o nome do espectro, é o arco-íris de Maxwell. Bom, essa explicaçãozinha que o Hugo deu aqui do oscilador LC, para eu calcular qual que é a frequência de oscilação num oscilador LC, eu calculo o ômega, e o ômega vai ser 1 sobre raiz de LC. Muita atenção, não é a frequência que é 1 sobre raiz de LC, a frequência em Hertz, é o ômega, é 1 sobre raiz de LC. Então, agora, essas como é que fala? Notações aqui, né? O campo elétrico notado por E, lógico. O campo magnético notado por B. E o EM quer dizer a amplitude, né? Notações bonitinhas, né? Então são as notações dos campos aqui. Os campos em função de seno. Agora, o que acontece? O que ele está querendo dizer? Que um campo eletromagnético tem o campo elétrico perpendicular ao campo magnético, né? É isso que isso aqui está querendo dizer. Agora vamos para olimbosidade luzal, que é o que eu acabei de falar. Que a luz é uma onda eletromagnética e os campos são perpendiculares. O campo elétrico e o campo magnético são campos perpendiculares. A velocidade da luz está em relação das permeabilidades. Então, se eu quiser encontrar a velocidade da luz a partir de μ0 e ε0, aí a velocidade da luz vai ser 1 dividido por raiz quadrada de μ0 vezes ε0. E a velocidade da luz também está em relação aos campos. A velocidade da luz é igual ao campo elétrico dividido pelo campo magnético. Obviamente do mesmo propagante, né? Campo elétrico e campo magnético. Então, o que eu acabei de falar, né? Que essa fórmula aqui eu encontro a velocidade da luz, que é 1 sobre a raiz quadrada de μ0 sobre ε0. Agora, vamos aqui, ó, sobre aquelas fórmulas Mangaia, né? Que para eu encontrar o comprimento de onda, eu divido a velocidade da luz pela frequência em Hertz. E lembrando que o ômega significa 2 vezes π vezes a frequência. Isso aqui são fórmulas muito úteis para fazer os cálculos, né? Então, ó, como a velocidade, no caso, a velocidade da luz é igual a comprimento de onda vezes a frequência, e o ômega é 2 vezes π vezes frequência. Então, básico. C é igual a lambda vezes F e ômega é igual a 2πf. Então, relacionando as três equações e obtendo ômega. Isso aqui é uma fórmula atalho. Quando eu quiser encontrar o comprimento de onda, vamos supor que o professor vai entregar assim, olha, eu quero saber qual que é o comprimento de onda que vai ser produzido por um oscilador LC que tem o capacitor tal e o indutor tal. Essa fórmula aqui é o atalho, porque aquela fórmula anterior, ela entrega a partir do ômega. Já essa fórmula aqui, ela é um atalho. Ela me entrega o comprimento de onda completo, porque eu não estou mexendo com ômega, eu estou mexendo com 2π vezes velocidade da luz, vezes raiz de LC. Então essa aqui é já a fórmula já decomposta. Então eu peguei essa fórmula aqui, que ômega é igual a 1 sobre raiz quadrada de LC, fiz as modificações, né, que o ômega é 2πf, joguei na fórmula e encontrei que a lambda, que é a comprimento de onda, já sai prontinho aqui, sendo 2πc vezes raiz de LC. Isso aqui é para ficar mais simples, mais tranquilo. Agora, a ideia das interferências, né? Interferências construtivas e destrutivas. Lembrar do experimento de fenda dupla. Então, interferências construtivas é quando, de alguma forma, a soma das ondas em suas respectivas fases fica maior, né? Então, tipo assim, eu tenho duas ondas em fase. Se elas estão completamente em fase, a amplitude da primeira é 1, a amplitude da segunda é 1, eu vou ter uma interferência construtiva de 2, né? A amplitude vira 2. Agora, se eu tiver 180 graus de defasão e as duas tiverem a mesma amplitude, eu vou ter uma interferência destrutiva e a onda vai resultar em zero. Isso é muito simples.
Agora, essa formulazinha aqui, ó, sigma é igual a ΔR sobre lambda vezes 2π, que é igual a ΔR sobre lambda vezes 360. 2π ou 360 é simplesmente a notação de grau de defasão. E essas, falando sobre essa fórmula aqui, né? ΔR é a diferença de caminho óptico e o sigma é a diferença de fase. Então, o que essa formulazinha faz? Com essa fórmula, eu posso relacionar o sigma, que é a diferença de fase, com uma determinada diferença de caminho óptico numa determinada frequência, ou seja, num determinado comprimento de onda. Então, quando ele perguntar qual que é o comprimento de onda que forma determinada a defasão com determinado diferença de caminho óptico, é essa coisa aqui que eu utilizo, né? Então, lembrando aqui, ΔR, diferença de caminho óptico. Eu desenhei esse ΔRzinho aqui, ó, diferença de caminho óptico. Né? Se igual aqui, por exemplo, eu coloquei os dois no mesmo grau, por exemplo, os 2 a 45 menos 45, não existe diferença de caminho óptico. Então, o ΔR vai ser 0. O que é o sigma? Diferença de fase. Eu até coloquei duas ondinhas aqui com fase diferente. Então, essa fórmula permite definir a diferença de fase sigma produzida por uma diferença de caminho óptico ΔR num comprimento de onda lambda. Nota, luz monocromática. Isso aqui é depende da luz ser monocromática. Então, termos. Fontes coerentes. Duas fontes se mantêm em fase ou mantêm uma diferença de fase de forma constante, são ditas coerentes. A interferência produzida por fontes incoerentes em um ponto particular ocorre a rápida alternância de caráter construtivo para destrutivo e nenhum padrão de interferência se mantém. Então lembrar, quando, por exemplo, a experiência de fenda dupla, ela tem fontes coerentes, então ela sempre vai manter aquele padrãozinho lá, né, que vai dar as franjas e tal. Já se forem fontes incoerentes, eu não tenho como ter os padrãozinhos, então vai ficar tudo muito louco. Agora, aqui ele chega no momento aqui que ele explica as fórmulas de harmônicas. Então, só para entender o que essa fórmula de harmônica quer dizer. A fórmula da harmônica, né? A vezes seno de Kx menos ômega t mais sigma. A é a amplitude, né? Igual na corrente alternada, lá, por exemplo, que eu uso a amplitude seno, né? Porque ela é senoidal. K é o número de onda, X é a variável, né? Por exemplo, o X pode ser 2π, ou o X pode ser número corrido, por exemplo. Na hora que chegar, o X vai crescendo, 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 vai descendo, 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 descendo. Então é o X que faz a bodega alternar. Esse ômega t aqui está sendo vendido como sendo ômega e tempo, que eu não entendi o que é. E o sigma é a defasagem. Se eu jogar aqui dentro, por exemplo, se eu fizer 2 senos na calculadora, do mesmo jeito, mas eu colocar mais 180 em um vai nascer com 180 graus de diferença. Ou se eu colocar, por exemplo, mais π em um, se eu estiver trabalhando em radianos, vai nascer com π de diferença. Vai nascer com 180 graus de diferença. Então, sigma, defasagem angular entre origem e início, que é o que eu acabei de falar aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, defasagem, o sigma aqui é defasagem. Se eu coloco seno de x mais 180, eu estou colocando ele 180 defasado. Se eu faço um seno de x mais π, eu estou colocando ele π defasado. Isso aqui é básico, né, de construir. Bom, isso aqui tá a representação daquilo tudo lá, né, que acabou. Por exemplo, eu tenho duas ondas, eu tenho a onda, essa A e essa aqui. Isso aqui, né, é o sigmazinho, que é a defasagem, está demonstrando aqui que existe essa defasagem bonitinha aqui. Agora, interferência. Interferência ocorre em ondas de ômega igual ou próxima, podem ser construtivas, 0 graus, ou destrutivas, 180 graus. É muito importante notar que as interferências ocorrem com ondas de mesma frequência. Se as ondas forem diferentes, o que nasce é aquela onda espírito de porco cheia de buraco. Agora, se forem duas ondas de mesma frequência, lembrar com o que acontece com corrente alternada, por exemplo, quando eu pego duas fases de 220, no final das contas, duas fases de 220 juntas, elas vão dar só uma senoide perfeitinha com a mesma frequência. Então, isso é interferências construtivas e destrutivas. Se as frequências forem diferentes, ela vai ter um comportamento completamente espírito de porco, né? Um exemplo de interferência construtiva, né? Onda 1, né? Onda 2
e a onda resultante. Então eu tenho duas, aqui ele está mostrando aqui duas ondas iguais, né? Aquilo que eu faço na HP direto, eu tenho a soma de duas ondas iguais, vai dar uma onda maior. Isso é uma interferência construtiva, né? Isso aqui é uma interferência destrutiva, né? Se eu tenho essa onda de cima e essa onda de baixo, elas estão a 180 graus de diferença, a onda resultante é zero, porque as duas têm exatamente a mesma amplitude e elas resultam em zero. Já isso aqui, ele está mostrando a interferência produzida por duas fontes coerentes de onda. Por que elas são coerentes? Porque a água vai dar a propagação sempre da mesma frequência. Então, na hora que elas chegam aqui, elas formam esse padrãozinho aqui. A mesma coisa acontece de um lado, acontece do outro. Isso é uma interferência advinda de fontes coerentes. Agora vamos raciocinar aqui o experimento de fenda dupla. Lembrar que quem fez o experimento de fenda dupla foi Thomas Young, né? O que ele faz? A primeira fenda é para ter certeza que vai existir um ponto de fonte de luz, ou seja, vai ser uma luz pontual. As duas segundas fendas é que vai fazer a coisa acontecer. Na hora que a luz sai daqui, na hora que ela chega nesse ponto aqui, ó, ela chega em cada ponto com uma defasagem. Então, por exemplo, no meio certinho é onde acontece, digamos assim, a interferência mais construtiva, porque no meio certinho ela vai chegar sempre com a mesma fase. Aí, num determinado ponto que vai ter o ΔR, vai ser, por exemplo, destrutivo e assim por diante, né? Que eu vi isso na aula de Walter Liu. Isso é muito tranquilo, isso não é difícil de entender, não. Isso aqui ele fez também um padrão aqui. Lembrar que esse padrão aqui, isso não é lateral, não, isso é frontal. É como se essas duas fendas, como se aqui fosse a lata lá do anteparo do caboclo, isso aqui fosse as duas fendas. Ele está analisando o que está acontecendo em determinados locais, e como se isso aqui, na verdade, onde os pontos estão se projetando, onde as ondas estão se projetando, fosse um visor de espolido onde as coisas estivessem acontecendo. Então aqui a gente vê, por exemplo, no ponto B, eu tenho um resultado, né, de onde as ondas estão, digamos assim, com as cristas coincidentes, ou seja, é resultado positivo, né, estão somando. Aqui eu tenho um resultado negativo, aqui eu tenho um outro resultado aqui que parece que é positivo, que está somando. Enfim. E aqui é como se, né, como é que ele chama esses bichinhos aqui, ó, curvas antinodais. As curvas antinodais é como se fossem os equipotenciais das interferências, né? Aqui nesse ponto aqui, elas têm a mesma distância, e à medida que elas vão saindo do padrão de interferência, a distância vai modificando, mas elas mantêm, digamos assim, a mesma linha. Isso aí é importante raciocinar esse negócio dessa curva antinodal, que é a parte construtiva. E agora, raciocinando a verificação geométrica real da experiência de Thomas Young. Vamos pensar aqui, por exemplo, se a gente está com esses dois pontos aqui, a gente está analisando esse ponto P, a gente pode ver que existe sim uma diferença, né? E essa diferença aqui, ele criou uma forma de calcular que eu jogo, por exemplo, eu somo, eu vou achar a diferença do tamanho, somando, deixa eu passar por outra página que está aqui, ó. Né? Diferença vai ser, eu vou colocar D vezes seno de θ mais D disso aqui vezes seno de θ. Eu fiz essa experiência aqui, lembrar que eu fiz essa experiência com 2 de 45 graus para testar. Então eu coloco, por exemplo, qual a diferença aqui, por exemplo, se eu tenho esses dois aqui, se fossem a 45 graus, isso aqui for 10 a 45 graus, isso aqui for 10 a menos 45, isso aqui vai fechar em zero, né, de diferença, que é o que seria, digamos assim, não sei, eu entendi mais ou menos isso, mas importante é que o Hugo não vai pedir esse trem tão maligno dessa forma, não. Agora, entendendo o próprio esquemão do experimento aqui, né, as nomenclaturas. O YM é a distância que existe entre o zero, entre esse ponto aqui, até a franja M. Por exemplo, Y1 é a distância do zero até a franja 1. Y2 é a distância do zero, da franja 0 até a franja 2. Então, isso é o YM e é isso que a gente calcula. Então, só vendo aqui, ó, YM, distância do centro da franja M, né? Distância do centro aqui até a franja M, por exemplo, Y1. Distância entre a chapa, esse Rzão aqui, ó, distância entre a chapa com fendas e a tela de projeção. Deixa eu voltar lá no experimento. Então,
para entender o que é o R. Vamos imaginar que essa tela de projeção aqui é um visor despolido, né? Isso aqui é uma chapa metálica que tem as duas fendas para fazer a experiência. O R grande é a distância que existe entre o anteparo metálico com as duas fendas e a tela de visor despolido, onde projeta a interferência que está sendo visualizada. Então, isso é o R grande, que é importante no cálculo lá da frente. Então, voltando aqui, sendo YM a distância do centro até o centro da franja M, ou seja, distância do centro da franja central até a franja N, a fórmula da interferência construtiva de Young, YM, que é essa distância, que é o que a fórmula procura, é igual ao R grande, lembrando que esse R grande aqui é a distância entre o anteparo até a tela de projeção, vezes M, lembrando que esse M aqui é o número da franja que eu estou procurando, vezes lambda, que é o comprimento de onda, e esse Dzinho é a distância entre as duas fendas. Voltando aqui, o que é o Dzinho? Esse Dzinho é a distância entre as duas fendas. Então, na hora que eu estiver calculando, esse Dzinho vai ser muito importante. Voltando aqui, então, né, só para recapitular, YM, ou seja, a distância entre a franja central até a franja N é igual ao R grande, que é a distância entre o anteparo e a tela de projeção, vezes M, que é o número da franja que eu estou procurando, vezes lambda, que é o comprimento de onda da luz que eu estou utilizando, e o Dzinho, que é a distância entre as fendas. Então, só recapitulando aqui, eu vou falar para ficar bonito, né? YM, distância do centro M0 até a franja M, R, distância entre a placa com fenda e a tela, M, franja em questão, lambda, comprimento de onda, Dzinho pequeno, distância entre fendas, furos na placa, né? Então tá aqui, ó, que eu fiz aqui, ó, D pequenininho, né, os furos, R grande, tá aqui, M0 é a franja central, M1 é a segunda franja, M2 é a segunda franja, então Y1 vai ser a distância entre 0 até 1, Y2 a distância entre 0 até 2, e assim por diante. Isso é o experimento de fenda dupla de Young. Aqui tem uma parte aqui que está mais recapitulada aqui, que dá para recapitular os conceitos, né? Dzinho pequeno, essa distância aqui é entre as duas fendas. O R grandão é a distância do anteparo até a tela de projeção. Aqui coloquei, por exemplo, ó, qual que é o tamanho Y3? É o tamanho do centro até a franja 3. Qual que é o tamanho Y1? É o tamanho do centro até a franja M1. Qual que é o tamanho Y2? É o tamanho do centro até a franja 2. Então esse é o raciocínio da experiência de dupla. Bom, eu vou ler o interferômetro e vou voltar lá no interferômetro, que ele é muito interessante. O interferômetro consiste num divisor de feixe, recebendo os feixes divididos de volta num ópto tipo 1 despolido. É possível ajustar a interferência movendo o espelho ou adicionando um elemento transparente entre o feixe. Ao utilizar o elemento transparente, temos uma mudança de fase proporcional ao índice de refração. Quando calculando o ângulo de fase, não pode esquecer que o raio vai e volta, por isso dobramos a espessura do material. Então, qual que é a fórmula de espessura aqui? Muito simples, né? 2 vezes espessura dividido por lambda é o tamanho, porém eu tenho que consertar com o índice de refração. Então, 2 vezes L vezes N sobre lambda. 2 vezes L, que é a espessura do material, vezes N, que é o índice de refração, dividido pelo comprimento de onda. Aí eu vou ter qual que é a quantidade de comprimentos de onda que vai caber dentro daquele material. Agora vamos entender essa bodega aqui. Isso é muito simples. Nesse ponto aqui, entra uma luz monocromática. Esse elemento aqui divide o feixe. Parte do feixe vai para esse espelho, parte do feixe vai para esse espelho. Só que esse espelho aqui é fixo e esse é móvel. O que eu quero fazer é uma interferência. Eu quero mexer esse espelho móvel um pouquinho aqui para eu colocar as duas ondas fora de fase, porque na hora que a onda vai e volta e reflete num ponto que o observador vê, por exemplo, reflete aqui num despolido. Aí o observador vê um pontinho de luz aqui. Na hora que essa aqui volta e reflete no mesmo despolido, o observador vê a soma desse canalzinho aqui com esse canalzinho. Só que como esse foi e voltou numa distância diferente desse aqui, pode haver uma construtiva, pode haver uma destrutiva, pode haver vários tipos de interferência. Então, além da opção de modificar o espelho para poder somar o retorno desse feixe com o retorno desse feixe
no olho no despolido para o observador entender, eu ainda posso fazer experiência utilizando aqui uma lente, um pedaço de vidro, por exemplo, por causa do índice de refração desse vidro. O muito importante entender é que na hora que a luz passa por esse vidro, ele passa uma vez e passa outra, ou seja, passa duas vezes. É porque passa duas vezes que na hora que eu for calcular quantos comprimentos de onda dentro desse vidro, eu tenho que calcular duas vezes aqui a espessura desse vidro, e porque o vidro tem um determinado índice de refração, exatamente por causa desse índice de refração que eu estou colocando nesse vidro, eu multiplico aqui pelo índice de refração. Aí para eu saber, porque lá a onda vai ter um tamanho diferente, né? Aí eu divido pelo comprimento de onda natural. É importante, né, para entender esse experimento aqui, que o que o Hugo perde, na verdade, é isso aqui, ó. Fórmula: número de comprimentos de onda no material. O número de comprimento de onda no espaço vazio, né, que é isso aqui, ó, 2L, porque vai e volta, dividido por lambda, sem esse N, isso aqui. Isso aqui é o número de comprimentos de onda no espaço vazio. Agora, para eu saber o número de comprimento de onda no material, eu tenho que corrigir aqui com o índice de refração. Então é 2, porque vai e volta, espessura vezes índice de refração, dividido pelo tamanho normal do comprimento de onda. Eu vou saber quantos comprimentos de onda que estão cabendo dentro daquele determinado material. E lembrando, o que aquele material vai fazer? Aquele material vai gerar uma defasão, ele vai gerar uma diferença de fase, e a partir dessa diferença de fase eu tenho condição de fazer as minhas experiências. Então, para isso que serve aquele materialzinho no meio, fazendo aquela confusão toda. Nota, é o comprimento de onda corrigido pelo índice, ou seja, quantos lambdas que cabem na espessura, porém vezes 2, porque o feixe vai e volta. Isso eu cansei de falar. Então aqui vamos para esse 1 aqui. Quantos lambdas no bloco, né? Só repetindo aqui, raciocinando de novo. Quantos comprimentos de ondas que cabem na espessura do material, que é o que eu falei, né? 2 vezes espessura, esse L é a espessura, vezes índice de refração, dividido por comprimento de onda. Esse é 1, que eu acabei de falar. 2. Quantos lambdas no espaço ocupado pelo bloco? Se ele perguntar quantos lambdas cabem no espaço ocupado pelo bloco, mas sem o bloco, basta eu retirar o índice de refração, porque aí é no espaço vazio, não tenho correção do índice de refração, 2 vezes a espessura do bloco, porque ele vai e volta, dividido pelo comprimento de onda. Então, desconsidera índice de refração. Minha anotação aqui. Agora eu volto aqui. Mudança de fase ocasionada pelo bloco. Se ele pedir a mudança de fase ocasionada pelo bloco, lembrar que a finalidade de colocar aquele bloquinho lá é aproveitar o índice de refração e com isso modificar um pouquinho a fase para fazer o experimento. Se ele pedir a mudança de fase ocasionada pelo bloco, vem aqui nessa formulazinha aqui, ó, mudança de fase ocasionada pela lente bloco. 2L, né, lembrando que é porque vai e volta, espessura dividido por comprimento de onda, vezes N, que é o índice de refração, menos 1. Observar que N-1 faz com que apenas o que falta ao índice para se tornar vácuo seja considerado, logo achamos a diferença de fase. O que eu estou fazendo aqui, ó, é um indexador de diferença de fase, porque eu estou pegando N menos 1. Quando eu dou esse menos 1 aqui, por exemplo, vamos supor que o índice de refração é 99, o que vai sobrar para mim é 0,01. Né? Como sobrou só aquele pouquinho, é esse pouquinho que vai ser a diferença de fase. Né? Enfim, na hora que joga na fórmula, a coisa funciona. Nota 2L, lembrar que a luz vai e volta no espelho, por isso 2. Isso aqui eu já falei 300 vezes. Agora ele fala aqui sobre difração de Fresnel e a difração de Fraunhofer. A difração de Fresnel é a difração característica da fotografia, né? Aquela luzinha que vai em volta da bodega e ela gera, na verdade, quando você amplia bastante, ela gera essas faixinhas aqui. A diferença a difração de Fresnel é quando a gente tem, por exemplo, a luz posicionada próxima do objeto, ela gera aquela difração em volta do objeto. Agora, quando a luz está num ponto que ela pode ser considerada no infinito, né? Paralelas, os raios são paralelas, a gente chama de difração de Fraunhofer. Então, se eu estiver dentro do estúdio, por exemplo, tiver um problema de borda, é uma difração de Fresnel. Se eu tiver alguma coisa iluminada pelo sol, eu tenho uma difração de Fraunhofer. Quando a fonte luminosa está distante, pode ser considerada raios paralelos, né?